Como funcionam os antiasmáticos? Antiasmáticos são medicamentos usados para tratar a asma. Existem várias combinações de drogas usadas nesta doença. A asma é uma doença respiratória crônica, isto é, as pessoas a apresentam ao longo da vida. Nela, os brônquios ficam inflamados e reduzem seu diâmetro, diminuindo a quantidade de ar que chega aos pulmões a cada inspiração. Hoje falaremos sobre alguns antiasmáticos e como eles funcionam. Além disso, os brônquios são os dois ramos principais em que a traqueia é dividida no sistema respiratório. Por outro lado, o inchaço ocorre devido a uma reação alérgica anormal a certos estímulos normais. Isso ocorre porque os brônquios se tornam mais sensíveis ou têm hiperreatividade ao ambiente externo. Portanto, isso ocorre diante do frio, da realização de exercícios físicos moderados, fumo de tabaco, etc. Os brônquios fecham e impedem que o paciente respire normalmente. Embora saibamos dos desencadeantes dos ataques de asma, a causa exata da doença ainda não foi identificada. Também possui um componente genético, uma vez que é mais frequente em pacientes com histórico familiar. Além disso, os pacientes alternam períodos sem apresentar sintomas com as estações com possíveis ataques de asma. Entre os sinais mais frequentes encontramos a tosse, chiado ou sons ao respirar e dificuldade para respirar, dispneia, mesmo quando em repouso. Outros sintomas comuns são a presença de mucosa, espirros, etc. Uma vez identificada a doença, a equipe médica oferecerá ao paciente as melhores opções de tratamento. Além disso, dentro do tratamento podemos diferenciar duas terapias. A adaptação do estilo de vida baseia-se na adoção de uma série de diretrizes simples para evitar ataques de asma e sintomas característicos. Por exemplo, evite ambientes que dificultem as atividades do sistema respiratório. A administração de medicamentos antiasmáticos para aliviar o paciente. O que são antiasmáticos? Como regra geral, este termo médico refere-se a um grupo de medicamentos usados para tratar a doença da asma. Da mesma forma, eles são aplicados tanto em casos de crise de asma e como forma de prevenção. Quais tipos de antiasmáticos existem e como eles funcionam? Dessa forma, os tipos de antiasmáticos mais utilizados são anti-inflamatórios. Eles são administrados para reduzir a possível inflamação da mucosa nos brônquios. Como regra geral, corticosteroides como fluticasona, budesonida ou beclometasona são usados. Cromonas como cromoglicato de sódio ou nedrocromil de sódio também podem ser recomendados. Atualmente, foram desenvolvidas doses que podem ser tomadas por inalação ou por via oral. Em qualquer caso, eles são capazes de manter a patologia sem sintomas. Broncodilatadores. Dentro desta categoria de drogas também podemos distinguir entre agonistas beta-2 adrenérgicos. São geralmente os broncodilatadores mais recomendados pela equipe médica. Eles agem no tônus muscular dos brônquios e relaxam as vias aéreas de forma rápida e eficaz. Para fazer isso, eles bloqueiam a ação de um composto químico, a acetilcolina. Metilpilxantinas. Eles também são responsáveis por relaxar e expandir os brônquios, e são capazes de melhorar a circulação sanguínea na área. Dessa forma, a atividade do coração é melhorada, e a capacidade de ventilação é recuperada. Antihistamínicos.
Neste caso, este grupo de compostos químicos diminui a sensibilidade aos alérgenos. Por isso, inibe a anafilaxia, ou a hiperresponsividade ao frio, ao fumo do tabaco, etc. Dos brônquios. Assim, os sintomas que a asma apresenta podem ser controlados. Acima de tudo, o lacrimejamento, os espirros, a coceira nos olhos e outros sinais nasais. Imunoterapia é aplicada em pacientes que têm uma forte alergia a um composto que desencadeia os sintomas. Geralmente, os compostos ou o próprio alérgeno são administrados em quantidades mínimas. Mais tarde, o organismo do paciente se adapta ao agente desencadeador, e os efeitos da crise de asma são reduzidos. Uma das substâncias mais utilizadas é o omalizumab, antagonistas de receptores de leucotrienos. Antagonistas de receptores de leucotrienos também atuam como anti-inflamatórios nas vias aéreas afetadas. Desta forma, os possíveis sintomas são controlados. Termoplastia brônquica é uma técnica que está sendo testada hoje. Consiste na aplicação controlada de calor nas zonas hiperreativas, para reduzir a inflamação na presença de agentes estranhos.